As Pedras Guia da Geórgia, uma misteriosa obra de arte pública que foi até chamada de Stonehenge americano, deixaram de existir. Olha só. No dia 7 de julho, indivíduos desconhecidos detonaram uma bomba que danificou gravemente a escultura, que por mais de 40 anos intrigou moradores e visitantes de Elberton, na Geórgia. Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou falar a respeito das misteriosas pedras-guia do estado da Geórgia, que entre meados de 1980 e o mês de julho de 2022 foi um monumento cercado de mistérios e que, de alguma forma, mexeu com a imaginação, a crença e a tranquilidade de muita gente. Bom, vamos lá. Tudo começou quando um homem, que se apresentou como R.C. Christian, adentrou na companhia de finalização de granitos Elberton, na cidade de mesmo nome, e fez um pedido inusitado. Christian dizia representar um pequeno grupo de americanos leais que acreditam em Deus e que queria deixar uma mensagem para as gerações futuras. Seu pedido incluía um grupo de 6 pedras de granito, medindo 5 metros e 87 centímetros de altura cada uma, e que juntas pesavam 107,8 toneladas. Para compor o monumento, que aliás lembrava muito Stonehenge, na Inglaterra, todos vocês devem conhecer, os blocos foram dispostos seguindo uma lógica astronômica. Foi erguido no topo da colina mais alta do condado de Elberton, de forma que os 4 blocos externos marcassem os limites do ciclo de declinação de 18,6 anos lunares. Bom, o local era remoto, para evitar qualquer problema com turistas locais. Christian também informou, durante a compra, que sua bisavó teria nascido na Geórgia. A construção foi feita no dia 22 de março de 1980, durante o equinócio de primavera no hemisfério norte, com a participação de 100 pessoas. Através da coluna central, era possível ver a estrela polar em qualquer época do ano. Existia uma abertura de 7/8 na cumieira, permitindo que, ao meio-dia, um raio de sol entrasse exatamente neste local. Sobre os 4 blocos verticais, havia um outro disposto na horizontal. E a poucos metros deste monumento, havia mais um bloco também na horizontal e posicionado ao nível do solo, contendo informações sobre a construção, como o tamanho, o peso, as características astronômicas das pedras, quando elas foram instaladas e quem financiou o projeto. Até aí, tudo bem. Mas o que mais chamou a atenção das pessoas que visitaram o monumento foram as inscrições talhadas nos blocos. O teor era o mesmo, contudo, cada bloco trazia o texto em um idioma diferente: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebreu, árabe, chinês tradicional e russo. Segundo o R.C. Christian, as inscrições serviriam como um apelo à humanidade para que a vida no planeta Terra fosse preservada. As inscrições, que foram talhadas como se fossem mandamentos, traziam as seguintes mensagens: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Será que esta mensagem se referia a um evento pós-apocalíptico, no qual restaria uma população com menos de 500 milhões de pessoas? Bom, pelo menos foi o que muita gente concluiu. A segunda mensagem dizia: conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Podemos deduzir isso como uma sugestão para que os que sobrarem após o fim do mundo devem se reproduzir de forma cautelosa para que a humanidade não ultrapasse os 500 milhões de pessoas sugeridos na primeira mensagem. Sugere também
que as condições físicas sejam melhoradas e que se busque a diversidade racial. A mensagem seguinte: unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. O entendimento mais próximo seria o de se criar uma nova língua compreensível entre todos os sobreviventes e mantê-la para facilitar a comunicação como um todo. A quarta mensagem parece referir-se ao fanatismo e à fé cega e exagerada no sentido de reduzir a intransigência que hoje é tão comum. O texto diz: controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. A nova mensagem não tem muitos segredos, porém é fundamentada na maioria das constituições atuais, que infelizmente sabemos que não são tão respeitadas, não é? Olha só. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Bom, aqui se vê claramente a criação de um tribunal global, o qual resolveria quaisquer problemas ocorridos entre as pessoas num mundo pós-apocalíptico. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Este mandamento é autoexplicativo e denota algo que hoje não deveria existir, como urgente demais para resolver um só assunto, especialmente no âmbito público. O mandamento seguinte: equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Também cai no setor público e não é de forma alguma negativo ou pejorativo. O nono mandamento é valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando harmonia com o infinito. Com base nos mandamentos anteriores, não podemos relacionar aqui a palavra beleza ao culto físico, mas sim ao caráter de cada um. A 10ª e última mensagem dizia: não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza. Não há outra interpretação, a não ser a de que é de dever de todos preservar a natureza e não agir como uma célula cancerígena que destrói tudo ao seu redor. E, infelizmente, o que temos visto desde a Revolução Industrial é a destruição da flora e a extinção gradual da fauna. Pelos mais de 40 anos que esse monumento existiu, houve vários atos de vandalismo. A maioria deles sob a desculpa de que os blocos teriam sido erguidos por uma sinistra conspiração global chamada Nova Ordem Mundial. Para quem não sabe, a Nova Ordem Mundial refere-se a uma teoria conspiratória de que, supostamente, certas elites políticas e governos planejam a implantação de um governo mundial totalitário. Apesar de nunca ter sido comprovada fisicamente, sem uma sede ou escritório que possa ser encontrado em qualquer lugar do mundo, há muita gente que acredita que haja um grupo de pessoas no mundo que se reúnem para discutir esse assunto. Alguns chegaram a grafitar o monumento com frases como: "Vocês não terão sucesso", "Morte à nova ordem mundial" e "Jesus derrotará os satanistas". À época da inauguração do monumento, quando se reuniram várias pessoas ao redor, o ministro do estado da Geórgia chegou a dizer que aquele monumento era para os amantes do sol e para cultos de adoração ao diabo. Algo insano para um ministro dizer, diga-se de passagem. Tanto que boatos circularam a respeito desse monumento, com pessoas dizendo que ali estariam os 10 mandamentos do anticristo. Isso denota que existem pessoas que acreditam ou levam ao pé da letra tudo o que leem, ou em boa parte das vezes não sabem interpretar qualquer coisa que se escreva. Talvez isso seja mais perigoso do que as próprias mensagens que estavam talhadas naqueles blocos de granito. Uma candidata ao governo da Geórgia, Candice Taylor,
chegou a postar em seu Twitter o seguinte: eu sou a única candidata ousada o suficiente para enfrentar a cabala luciferiana. Eleja-me governadora da Geórgia e eu colocarei o regime satânico de joelhos. E vamos demolir as pedras guia da Geórgia. A única coisa que ocorreu foi que as pedras se tornaram o símbolo da tentativa mal-sucedida dela para se tornar governadora. Quanto à pessoa que pediu e pagou pelo monumento, R.C. Christian, dizem que ele tenha usado um nome falso. Houve até mesmo quem relacionasse as iniciais R.C. ao movimento filosófico da Ordem Rosa Cruz. Um documentário feito a respeito desse monumento, Dark Clouds over Alberton, ou Nuvens Escuras sobre Alberton, em português, identificou Christian como Herbert Rinzi Kersten, um médico de Iowa que publicou cartas em jornais locais em apoio ao líder da Ku Klux Klan, David Duke. No entanto, a interpretação mais amplamente aceita sobre as pedras é que elas descrevem os conceitos básicos necessários para reconstruir uma civilização destruída. O escritor e argumentista americano Brad Meltzer citou que as pedras podem ter sido planejadas como uma mensagem para os possíveis sobreviventes de uma Terceira Guerra Mundial. A sugestão gravada para manter a população mundial abaixo dos 500 milhões poderia ter sido feita sob o pressuposto de que ela já tinha sido reduzida abaixo desse número. Como pudemos ver, teorias pejorativas não faltaram, mesmo aparentando não ter nada a ver com o que os teóricos da conspiração sustentaram. O monumento foi simplesmente explodido por pessoas não identificadas no dia 7 de julho de 2022. Câmeras de segurança mostraram que as pessoas chegaram em um carro, colocaram os explosivos na base do monumento e fizeram com que parte dele fosse ao chão. É possível ver no vídeo o momento que o carro sai do local em alta velocidade. Algumas pessoas disseram que o governo estaria por trás desta explosão, mas, curiosamente, a ex-candidata Candice Taylor ainda publicou após o ocorrido: Deus é Deus por si mesmo. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quer fazer. Isso inclui derrubar as pedras guias satânicas. Bom, uma pergunta fica no ar, não é? Será que a política sabe de algo que não sabemos? Apesar do desconforto que o monumento trazia a algumas pessoas, é de se admirar o fato de terem levado aquelas frases para um lado tão oposto ao que elas queriam dizer. Como disse anteriormente, a má interpretação de algo pode trazer resultados mais negativos do que a intenção original de quem propôs este algo. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o monumento e o fim que ele teve. Será mesmo que havia algo tão sinistro por trás daquelas pedras? E o que pode ter destruído o monumento? Simples vandalismo ou a intolerância de algumas pessoas, né? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!